Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado. Que essa reunião transcorra num clima de bastante aprendizado e que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais uma oportunidade, a gente está aqui junto, da gente estar estudando, hoje nessa noitinha chuvosa, que deixa a chuva, né? A gente precisa da chuva também, a gente não pode nem reclamar, porque a gente passou um verão aí sem chuva e se não der essa chuvinha aí, você vê como a gente fica observando, né, como algumas coisas vão mudando. No verão chove muito, não choveu. Aí no outono que já não chove, agora vai começar a chover. São essas mudanças, né, que a gente que está habitando um planeta Terra está sujeito aí a sofrer. E a gente aproveita a oportunidade para tudo aprender, todas as oportunidades de aprendizado. E hoje eu escolhi aqui para a gente falar sobre a lei do trabalho. E a Ângela ainda falou, nossa, ainda está e já está agora, né? A gente agora, dia 1º de maio, ainda comemora o Dia do Trabalho. Eu nem tinha me feito essa conexão, mas já vale, né, para esse dia tão importante. E hoje eu escolhi para a gente falar aqui, então, da lei do trabalho, que é uma lei divina, né? E a gente está submetido a essa lei, não só nós, né, a humanidade, mas tudo na natureza. Tudo tem um trabalho, tudo está regido por essa lei natural, por essa lei divina, que é a lei do trabalho. E então a gente começa aqui, olha, no Livro dos Espíritos, a questão 674, falando da necessidade do trabalho, o item, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então a gente vê que a gente não só, né, que essa lei do trabalho é uma lei para o espírito, independente da gente estar num corpo ou fora de um corpo, porque o espírito está sempre trabalhando incessantemente, porque é exatamente através do trabalho, dessa atividade, desse labor que a gente tem, que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, e aí nós vamos ver como que esse desenvolvimento do intelecto vai ajudando no nosso desenvolvimento moral, como é que uma coisa ajuda na outra, a gente mais para frente vai ver. Então a gente vê que a gente está sempre trabalhando, né? O trabalho, a gente trabalha incessantemente. É claro que quando nós estamos aqui na matéria, encarnados, nós estamos sujeitos a um trabalho mais material, mais pesado, que nos cansa muito, daí a necessidade do repouso, da gente ter aquelas horas de trabalho, mas também aquelas horas de descanso, porque o trabalho na matéria é um trabalho penoso, é um trabalho difícil, né, que nos custa muita energia, então a gente precisa aí dessa reparação, mas o espírito também trabalha. Trabalha como? Não mais na matéria, não mais exercendo as atividades que nós que estamos aqui na matéria temos que exercitar, mas também continua o seu desenvolvimento para compreender as coisas, e como eles dizem aqui, olha, toda ocupação útil é trabalho. Né? Quando a gente está ocupado com alguma coisa, principalmente quando é voltada para o bem, quando nós estamos aí empenhados de boa vontade. Então, claro, toda ocupação que faz bem a nós mesmos, que faz bem ao próximo, é um trabalho. Nós estamos cuidando, né, do nosso desenvolvimento. Então, é um trabalho, fazendo por nós mesmos ou pelo próximo. Então, a gente está sempre aí envolvido por esse trabalho, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. E a gente vê, né, que
Há pessoas que fazem trabalhos mais pesados, mais brutos, e há aquelas pessoas também que são voltadas mais para um trabalho intelectual, né? Pessoas que, como eles dizem aqui, às vezes ela não tem a força física, mas ela é compensada através de um desenvolvimento de um trabalho intelectual. A gente até vê aquele cientista, o Stephen Hawking, né, que é totalmente ali deformado, limitado fisicamente, ali franzino, é limitado no seu físico, mas extremamente inteligente, usando ali o seu intelecto. Então a gente nunca tem uma reencarnação perdida, porque quando a gente vê uma pessoa com uma limitação física ou até mental, não é o espírito que tem aquela limitação, e sim o corpo, o instrumento que não permite que aquela inteligência se desenvolva. Provavelmente, como a gente viu aqui, pode ser até uma expiação, porque é um espírito muito inteligente, mas em alguma encarnação pode ter usado aquilo ali para o mal, pode ter usado aquilo ali para prejudicar o próximo ou a ele mesmo. Então ele vem ainda com essa capacidade intelectual, mas num corpo limitado, onde ele não vai poder às vezes usar aquilo ali para o mal. Isso aí a gente tem uma série de exemplos que a gente pode dar desses limites que a matéria proporciona ao espírito. Mas sempre o espírito ali tem a oportunidade de melhorar alguma coisa. A gente sempre está aqui, né? A finalidade da encarnação é nós estarmos aqui para nós aprimorarmos, para a gente melhorar como pessoas. E a gente precisa realmente entender bem, né, essa lei do trabalho e sair daquela alegoria que a gente ainda está no subconsciente, no inconsciente popular, de que trabalho é castigo, de que trabalho é punição, que desde os primórdios aí que a gente compreende, como é que a gente entende o que é trabalho, de onde surgiu isso? E aí a gente volta um pouquinho lá no tempo, naquela alegoria de Adão e Eva, né, tem lá explicando isso muito bem na Gênesis, mas de uma forma resumida, só para a gente comentar, que o trabalho foi o quê? Foi imposto ao homem como castigo. Por quê? Porque Adão transgrediu as leis, comeu a maçã lá, por incentivo e influência da Eva, e foi lá e Deus fez o quê? Como castigo, falou que ele ia ter que trabalhar, que ele ia ter que suar, né? Que ele ia ter que, ali na lida com as coisas da terra, ele ia ter que trabalhar como um castigo, como uma punição. Então a gente vê que o nosso entendimento da maioria das pessoas é isso, é ver trabalho como castigo. As pessoas não entendem, a gente não consegue transcender esse conceito de trabalho. A gente fica preso a esse ranço aí, dessa alegoria, dessas coisas religiosas do passado, achando que trabalhar é uma punição, é um castigo, é uma coisa ruim. Não é. Que é exatamente o contrário, através do trabalho, desse desenvolvimento da inteligência que a gente evolui. Se a gente observar hoje, né, na nossa vida, nós estamos aqui hoje, se a gente voltar um pouquinho no tempo, na nossa existência atual, vamos falar dessa existência. Se a gente olhar 5, 10 anos atrás, o nosso entendimento acerca de muitas coisas é completamente diferente do entendimento e da compreensão que a gente tem hoje. A gente evolui, a gente sempre agrega valores, a gente sempre agrega conhecimentos novos na nossa vida. Nós não somos os mesmos de 5, 10 anos atrás, não. Nós já temos uma capacidade maior de assimilar certos conhecimentos, de evoluir em certas coisas. Tem hora que a gente fica assim, nossa, mas hoje é tão fácil fazer isso. Por que não era há anos atrás? Por que eu não compreendia desse jeito? Então, é exatamente através do trabalho, através do conhecimento, que a gente vai agregando valores ao nosso espírito, vai compreendendo melhor as coisas. Então, isso a gente vai evoluindo. Isso nós estamos falando dessa encarnação. Se a gente for falar das outras encarnações que a gente teve, isso aí se amplia, né, de uma maneira maior ainda. Porque se hoje a gente entende isso, é muito maior, é muito melhor o nosso entendimento de hoje do que de uma encarnação anterior, em que a gente pode ter tido um conhecimento e o espírito vai agregando esse conhecimento, não se perde. Em uma encarnação a gente pode ter que desenvolver uma outra atividade, mas aquele conhecimento, aqueles valores, aquelas virtudes que a gente adquiriu com as experiências passadas não se perde. O que é bom, o que é valoroso fica. E o que não é também. Porque a gente, na maioria das vezes aqui num plano como o nosso, a gente aprende na dor, na dificuldade. Quando a gente tem, né, alguma coisa que a gente realmente
faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente pense diferente, aquilo ali dá uma mexida. Então a gente tem ali uma oportunidade também de adquirir um novo conhecimento, de avaliar como nós estamos agindo, porque é muito importante, né? A gente fala do autoconhecimento e eu acho que o maior trabalho para o espírito é esse autoconhecimento. É um trabalho enorme, porque a gente se conhecer dá trabalho. A gente admitir, né, as nossas paixões, as nossas inferioridades, isso é trabalhoso, porque custa, porque a gente precisa dar humildade para reconhecer isso, e a gente tem dificuldade de trabalhar essas virtudes, como a humildade, como a paciência, né? A gente quer, às vezes, não está passando por aquilo ali, ou quer ser poupado de alguma forma, e não tem como ser assim. A gente está num planeta de provas e expiações, um planeta inferior, onde nós estamos sujeitos a tudo, como a gente falava aqui do clima, né? Sujeito a essas mudanças climáticas, sujeito a flagelos, sujeito a viver com pessoas diferentes, que pensam diferente, que vão agir diferente. Então, nessa atividade toda, isso é um trabalho. Esse autoconhecimento, essa capacidade de se conhecer melhor, a capacidade de se superar, de transcender, né, esse homem velho, de buscar aí esse conhecimento da doutrina, tudo isso é trabalho. Então não é um castigo, não é uma punição de Deus, não, muito pelo contrário. É uma oportunidade que nós temos de evoluir espiritualmente, né? Porque a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e o que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. E é claro, os animais, eles trabalham também. É encantador quando a gente começa a observar, né, os animais, assim, os pequenos, né? A gente não está falando nem dos grandes, não, mas dos pequenos. Parar para observar. Um dia desse eu fiquei observando isso. Estava no ponto, foi até semana passada que eu estava indo para Rio das Ostras, observando uma aranhazinha construindo a teia. Gente, é uma coisa fascinante. A gente olha aquele bichinho lá e vai construindo aquela teia. A gente olha, às vezes, um formigueiro, né? Aquela trilhazinha de formiga. Às vezes uma formiga pequenininha carregando uma coisa com um grão de arroz, que pra gente é uma coisa pequena, para elas é uma tonelada. E elas ali carregando uma ajuda. É fascinante a gente observar o trabalho. Então tudo na natureza trabalha. Aí tem ali um grãozinho. Aí é interessantíssimo a gente observar, porque tem umas que vão empurrando para cima e outras que vão puxando. Então quer dizer, o trabalho de equipe, o trabalho ali junto, a gente vê nessas sociedades, né, como as abelhas, as formigas, que cooperação, uma cooperando com o trabalho da outra, tudo trabalha. A gente vê, às vezes, o João de Barro, a gente vê um pássaro construindo. Eu, esses dias, estava comentando, passando pela televisão, eu estava vendo aquele Animal Planet, estava vendo um casal de passarinhos construir um ninho. A fêmea toda, né, organizadinha, ia lá, pegava um pouquinho com o bico, com todo cuidado fazia. O macho, tadinho, estava tentando ajudar, mas meio atoladinho, chegava lá com aquele monte de terrinha, deixava cair a terra toda, né? Então, o trabalho conjunto ali daqueles pássaros, do macho e da fêmea, num trabalho conjunto para construir aquele ninho, para receber, né, aqueles filhotes, para receber ali a perpetuação daquela espécie. Todo mundo trabalha. Só que eles estão trabalhando ali, mas o trabalho deles, a inteligência que eles estão empregando ali, é voltada para a sua conservação. Nós já estamos mais evoluídos, porque a gente trabalha para isso, para desenvolver o nosso pensamento, como a gente viu aqui, para desenvolver a nossa moralidade. Mas eles também ali, a gente sabe, né, que o princípio inteligente,
ele vai sendo trabalhado através dos reinos do mineral, do vegetal, do animal e até o homem. Então, esse princípio ali, que está sendo trabalhado ali, né, hoje habitando aquela espécie, vai ser trabalhado ali pelo laboratório da natureza para agregar outros valores, para estar ali fazendo a parte. Então, com certeza, tudo trabalha. Né? O trabalho, os átomos, vamos vir mais para o subatômico, está lá os átomos, todo mundo, tudo é trabalho. Então, é uma lei que envolve tudo, envolve desde o micro até o macro. Né? O universo, toda essa conjectura, tudo arrumadinho, um se choca com o outro, cada um tem um espaço, olha que perfeição. Aí a gente começa a observar que tudo na natureza está envolvido por isso. E claro que é uma lei divina, né? Foi criado por Deus, que é a inteligência suprema, que não ia vacilar e que não ia errar e que não erra em nada. E também não ia errar na gente. Então tem essa finalidade, tudo é trabalho. Tudo está ali voltado e imerso nessa lei do trabalho e com a gente também não seria diferente, né? Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, é claro que o trabalho, como a gente conhece aqui, né, é material. Nós estamos num planeta material, então é um trabalho mais que gera mais cansaço, como a gente já falou. Mas em planetas mais superiores, a necessidade do trabalho ela é constante, mas não é mais o trabalho igual a gente tem aqui. Já é um trabalho mais intelectual, um trabalho de auxílio, já é uma outra espécie de trabalho, mas também é trabalho. Nunca a gente deixa de trabalhar. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então ninguém está isento do trabalho. A gente doar um tempo, aquele que não tem ali, que tem, né, bens materiais, que não tem a necessidade de trabalhar duro para conseguir o pão de cada dia, ele não está isento do trabalho. Não. Se ele tem bens, ele tem que usar isso em benefício, não só dele. Não só para ele usufruir, para ter lazer, para ter o do bom e do melhor, enquanto o outro está ali sem nada. Como a gente falou aqui na semana passada, né? Nós estamos aqui como usufruto. Então, todos os dons, tudo que a gente conquista através do nosso trabalho, todo conhecimento, toda a riqueza que possa advir disso, tem que ter um fim útil, porque é um usufruto. O que a gente está fazendo em benefício da gente, em benefício do outro? Será que a gente está usando a nossa riqueza só para se beneficiar? Ou a gente está usando isso em benefício do outro? Porque é isso que vai contar. Né? Como a gente disse aqui na semana passada, não adianta ter toda a riqueza, porque quando a gente desencarnar, a gente não leva nada disso. Né? Os valores espirituais, os valores verdadeiros não são os da matéria. A gente usa, né, essa riqueza, usa toda essa matéria exatamente para desenvolver a inteligência e desenvolver a moral. Mas a gente não leva nada disso. Então ninguém está isento e ninguém também tem aquela história que a gente escuta muito, né? Que a pessoa quer jogar na loteria. Não, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu jogar na loteria, eu ganhar, se eu ganhar eu vou ajudar o outro. Eu vou doar para uma instituição de caridade, para um orfanato. Mas e a gente, até na terça-feira aqui no Estudo à Noite, caiu a passagem para a gente estudar sobre o óbolo da viúva. Aquela passagem de Jesus, onde ele observa que aqueles que tinham em abundância, que deixavam as suas doações lá, não tinha tanta valia quanto uma senhorinha que não tinha quase nada, mas ela tirou o pouco do que ela tinha. Ela tinha 2 moedas, ela deixou uma e ficou com a outra.
Então Jesus chama a atenção, olha, mais vale a privação do que ela está fazendo ali pelo outro do que aquele que doa o que tem, o que está sobrando. Né? E a gente não precisa do dinheiro, a gente acha que só faz caridade, que só ajuda o outro com dinheiro. E o que menos a gente faz quando a gente ajuda a outra pessoa é o dinheiro. Coisas muito pequenas fazem muita diferença na nossa vida, na vida do outro. A gente falava aqui que um telefonema, né, que uma mensagem, que um minutinho que a gente pare para conversar com uma pessoa, que a gente escute, que a gente tenha essa paciência e essa caridade mesmo de escutar, às vezes, o problema de um amigo, de ser gentil. Pequenas coisas fazem muito mais diferença do que as grandes coisas. Então, a caridade, ela está nas pequenas coisas, nos pequenos atos, num pequeno pensamento, às vezes, que é pequeno ao nosso julgamento, mas que é grande, uma prece. Como a gente pode ajudar através de uma prece, a socorrer alguém que às vezes a gente nem conhece, que a gente nem precisa ser ali do nosso círculo de amizade, de pessoas que a gente conhece, mas sabendo de alguém que passa por uma dificuldade, por uma limitação, ajudar com uma prece, envolver no pensamento, podendo estar perto, às vezes tu nem fala nada, mas só da pessoa saber que ela pode contar com você já é uma grande coisa. Então a gente não, o que menos a gente faz ajudando é com o material. A gente pode fazer muito mais de uma forma muito menor, né? Então, ninguém está isento de trabalhar. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. É o que a gente acabou de falar. Cada um de nós tem, né, as suas conquistas espirituais, tem facilidades, tem aptidões para certas coisas. Então, por que não usar dessas faculdades, do que é fácil para nós, em benefício do outro? Isso é que é importante, porque há realmente pessoas, né, que têm uma encarnação não inútil, mas no sentido de poder trabalhar, sim, porque tem pessoas que vêm com limitações que não permitem que elas trabalhem para suprir a sua sobrevivência. Elas vão depender de outras pessoas. Mas como a gente falou, essa limitação de trabalho tem a sua razão de ser, não é inútil. Ele só não pode trabalhar. Então ele vai ter que ter alguém que trabalhe, que cuide daquele espírito, que devote o seu tempo, devote o seu amor àquele filho ou àquela pessoa amada. Mas nunca é inútil. Para o espírito tem a sua razão de ser. Mas a gente sempre pode auxiliar usando das nossas faculdades, usando do nosso tempo, trabalho voluntário. Quantas instituições, quantos lugares precisam de muito pouco, às vezes, que recebem, às vezes, tem tudo material, mas não tem o calor humano, não tem aquela pessoa que vá conversar. Tem tanto asilo, tanto orfanato, tem tanto trabalho. E olha que coisa boa, né? Um trabalho voluntário, você usar do seu tempo para ajudar o semelhante, para ajudar o próximo no momento de dificuldade, no momento de limitação. Olha como é importante, né? E é uma troca, porque quem doa, quem faz um trabalho voluntário, recebe muito também. Recebe benefícios, recebe essa satisfação de poder fazer pelo próximo. Isso não tem dinheiro que pague, né? Nesse mundo. Não tem nada de material que seja mais importante, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar... a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Então, claro, né, a gratidão, né, dos filhos para com os pais, por aqueles que ali trouxeram eles ao mundo, deram a eles aquela oportunidade, então também é um dever daqueles filhos cuidar do pai. Claro que a gente aqui entra numa questão, porque muita gente... tem N situações e que a gente não pode ver só uma questão a um lado. Tem muitas famílias que às vezes deixam os seus idosos em asilos, nunca mais vão ver. Acontece? Acontece sim.
que deixam lá e que aquele pai, que aquele idoso passa a ser uma dificuldade para aquela família, ou a pessoa não quer ter o trabalho. Então coloca realmente às vezes uma instituição. Mas isso não significa que às vezes que todos os que estão lá são porque os filhos não querem, os familiares não querem, muitos não podem também cuidar desses idosos, mas não significa deixar lá e nunca mais fazer uma visita, nunca mais visitar, nunca mais saber, não significa isso. Porque muitas pessoas não podem, às vezes, realmente dar o que aquele idoso precisa, tanto no seu aspecto físico, de prover ali a sua existência na matéria, com medicamento, com cuidados. Muitas famílias realmente não podem, mas não significa que colocam, às vezes, uma instituição e deixam para lá. Não, prestam um auxílio, vão sempre lá, estão sempre envolvidos. E tem outros que fazem isso porque veem, né, esses idosos como um fardo, como uma dificuldade, e deixa lá. E realmente acontece de que nunca são visitados, são deixados nessas instituições sem carinho, sem cuidado. E por que não, às vezes, a gente podendo dar um pouco do nosso tempo ou do que a gente pode para ajudar, a auxiliar numa conversa, né? Tão necessário isso. Bom, limite do trabalho, repouso. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Então, qual é o limite? O limite das forças. Impor a outra pessoa o trabalho, isso é escravidão. Né? Como a gente acha que isso não existe mais, mas existe. Né? É submeter a pessoa a condições de trabalho indignas. E a gente vê muito isso. Isso ainda não está extinto, não. A gente fala de escravidão, então a gente pensa, né, naquela época da escravidão, que nós aqui no Brasil conhecemos bem, porque nós vivemos isso, nós temos isso na nossa história, de trazer, né, aquelas pessoas que eram consideradas inferiores para trabalhar aqui como animais, como escravos. Mas há muitas outras formas de escravidão, a escravidão moderna, né, submeter a pessoa a um trabalho indigno, em condições insalubres, não dá condição nenhuma, não dá à pessoa, não dá àquela pessoa que trabalha o direito que ele tem a tudo isso que a legislação já é um dever de quem tem empregados de cumprir. Então tem muito isso. São forçados a trabalhar, a escravidão infantil, submetendo as crianças aí a trabalhos forçados, sem dignidade. Então a gente acha que isso já passou. Não, isso existe, isso ainda é muito ativo. Né? E nós não podemos nos esquecer, né? Qual é o nível de planeta onde nós estamos. Um planeta inferior, com muitas dificuldades, onde o mal ainda impera, onde as pessoas ainda entendem que tem que submeter, que tem o direito de submeter as outras pessoas a trabalho escravo, sem direito de descanso, sem direito, né, sem os seus direitos respeitados. Então a gente acha que isso não acontece, mas acontece sim. A gente vê no nosso país, às vezes, né, trabalhadores aí trabalhando em condições subhumanas que não dão nenhuma dignidade para aquela pessoa. Então isso aí é bem atual ainda, né? O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Aí a gente vê o quanto a gente ainda está longe, né, de exercer essa lei da caridade, porque muitas pessoas, como a gente viu, não têm às vezes a condição. Então a sociedade como um todo é responsável por aquela pessoa. Mas não é isso que a gente vê acontecer, né? Infelizmente ainda. E agora vem um comentário muito lindo de Kardec,
muito interessante, que eu acho muito lindo, mas eu nem estava também lembrando que ele estava aqui nessa lei aqui do trabalho. E a gente tem observado muito isso e sabe da importância da educação, né? Um comentário lindo que Kardec faz aqui sobre a educação, mas não só a educação intelectual, a educação que a gente recebe através do estudo, né, das coisas da matéria, mas principalmente o que diz respeito à moral. Então vamos lá, ó. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosas os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. O Espiritismo não encara, isso aqui já é um pedacinho da nota do tradutor, de Herculano. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se. A diferença... Por isso não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. É uma revolução essa lei do trabalho. E está intimamente ligada à educação. E nós temos visto, eu não sei se todos vocês estão acompanhando, uma série que está passando no Fantástico falando da educação, Primeiro eles mostraram uma reportagem sobre as piores escolas do Brasil. Quem viu realmente aquilo foi de comover. Aquelas crianças sem nenhuma condição de estudar. Nós estamos falando de condições assim mínimas. Não tem escola, não tem material, não tem nem sequer banheiro na escola. Mostrou as piores escolas do Brasil com os índices piores de educação, no Norte e no Nordeste, que as crianças têm limitação de tudo. Não tem limitação de transporte, tem limitação de material. E o mais incrível da reportagem foi ver como essas crianças, mesmo nessas dificuldades todas, ficam extremamente aborrecidas e chateadas quando não podem ir à escola. Olha isso, né? E a dedicação dos professores que, mesmo trabalhando em condições inaceitáveis, continuam indo trabalhar, continuam se dedicando, continuam buscando e lutando por essa educação. E depois, agora, uma série de reportagens mostrando as escolas, né, no Brasil, escolas públicas, é bom a gente destacar isso, escolas públicas que são um exemplo.
que mantém as crianças, que as crianças não querem sair da escola. Por quê? Porque há sempre ali, a gente vê, a gente nota espíritos que têm essa tarefa, que abraçam essa missão da educação, mas não da educação só dos livros, mas do conhecimento. Uma escola na semana passada mostrando, dando atividades esportivas para as crianças fazendo da história, da geografia, não aquele aprendizado do livro que a gente lê, tem que decorar aquelas coisas todas, afluente de rio, não. Ela fala, a diretora da escola fala, não, a gente tem que se importar em fazer desses alunos cidadãos, a gente tem que mostrar para eles valores, é o que a gente está vendo aqui. Educação no sentido de formar caracteres, de formar pessoas com conhecimento. Porque não adianta ter o conhecimento só intelectual, mas tem que ter o conhecimento moral. Porque o que falta para nós é isso. Educação moral, que muda. Kardec mesmo fala. Como a gente pode se espantar? E olha que isso aqui, a gente está lendo um comentário que Kardec escreveu em 1857. Nós estamos em 2014. A gente vê a atualidade disso aqui que a doutrina espírita está trazendo para a gente refletir. Da necessidade que a gente tem dessa educação. E a gente vê essa massa realmente de indivíduos sem objetivo, sem rumo, sem conduta, sem ética, sem saber para onde vai. E aí a gente se espanta das coisas estarem assim, de tanta violência, de tanta insegurança. Por que causa espanto? Porque isso é uma coisa que está ligada à outra. Essa falta de ética do que é certo, do que é errado, tem que prevalecer. E a gente vive na nossa sociedade atual uma completa e total inversão de valores. Onde tudo o que não é adequado passa a ser o adequado. E a gente não pode compactuar com isso. É claro que nós estamos num planeta assim, onde isso prevalece. Mas nós, com o conhecimento principalmente da doutrina espírita, que nos auxilia, que nos norteia, né, para nos dizer, olha, vocês são espíritos, vocês são imortais, vocês são indestrutíveis, vocês têm um objetivo maior, que é evoluir, que é atingir, né, a perfeição. Nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para dar errado. Não. Deus tem um propósito muito maior na nossa vida. Ele quer que a gente dê certo. É para isso que a gente gravita, esse é o nosso destino, a perfeição, nós nos melhorarmos como espíritos. Então a doutrina, ela norteia, ela dá esse norte de quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, porque isso orienta o homem, isso dá uma educação, isso ajuda nessa educação moral, nesse cultivo de valores, isso ajuda muito. É fundamental a gente entender isso, não adianta. Essa educação que vai fazer com que a pessoa não esteja interessada, não. Mostrando exemplos e espíritos assim que estão na frente dessas escolas e que estão ali preocupados com aqueles espíritos, comprometidos com o avanço moral daqueles alunos, não só ali para dar aula e tchau. Não, porque vão formar pessoas sem conhecimento, sem educação, sem princípios, sem regras, e que vão daqui a pouco deixar aquele ambiente de escola e estão na vida, sem princípio, sem educação, sem conduta, sem ter um norte. E as coisas ficam assim como a gente vê. A insegurança, a violência, tantos jovens se metendo com drogas, se desvirtuando. Por quê? Porque não encontram às vezes, primeiro na família, que muitas são extremamente desestruturadas e tem que ter algum ponto de apoio. Também não tem na escola. Né? Muitos desses alunos que entravam na escola, ficavam um ano e saíam, não querem mais deixar a escola, porque estão encontrando naquele ambiente mais do que a educação dos livros, mais do que o conhecimento. Eles estão adquirindo valores para o seu espírito. Olha que coisa bonita, que coisa importante da gente compreender e ver como a educação faz falta. Essa conduta, esse norte, né, que a gente tem que seguir. E aí a gente vem aqui para outra lei de Deus, que é a lei do progresso, e tem lá na questão 780 o seguinte, ó: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual
pode conduzir ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Olha que resposta. Não tem nada dá salto. A gente sabe, na natureza nada dá saltos. É gradativo. À medida que a gente conhece, que a gente se aprofunda no entendimento e do conhecimento das coisas, isso nos ajuda a nortear melhor, a trabalhar melhor o nosso livre-arbítrio. Porque nós temos um livre-arbítrio relativo, né? O nosso livre-arbítrio, ele está sempre ligado ao nosso conhecimento. Então, à medida que a gente aumenta o nosso conhecimento, que a gente avança intelectualmente, conhecendo mais e melhor, mais a fundo, a gente também faz com que esse livre-arbítrio acompanhe e a gente vai podendo escolher melhor. A gente vai sabendo o que realmente é o mal, o que realmente é o bem e vai optando pelo bem. E também isso vai levar como? Isso leva a um progresso moral. Por quê? Porque nós aprendemos que nós vamos sendo responsáveis pelas nossas escolhas. Olha como uma coisa está ligada à outra, né? E a gente vai sendo responsável. Então, é como eles dizem aqui, os dois são necessários, o conhecimento intelectual, mas o moral também, porque agrega. Mas isso é passo a passo. E que passo a passo é esse, por exemplo, para nós? São as encarnações que nós temos, as várias encarnações. Porque as encarnações, elas estão conectadas entre si. Como a gente já falou, conhecimento de uma que está adquirido é um valor que está agregado ao nosso espírito. Então, a gente vai levar sempre aquele conhecimento com a gente. Então, a finalidade da encarnação é que a gente trabalhe esse conhecimento, que a gente melhore. Não é, a gente conhece a doutrina espírita e quando a gente realmente estuda e se compromete, a gente sabe que automaticamente passa a ser um dever da nossa parte agir de forma diferente. Como a gente dizia na semana passada, não basta conhecer, não basta a gente se dizer espírita, mas como disse bem a Cristina, tem que trabalhar a religiosidade. Porque se a gente conhece, mas não se modifica, não vale de nada. O que adianta eu conhecer tudo isso? Posso conhecer toda a obra básica, saber tudo, onde que está a questão, se eu não interiorizo esse conhecimento, se eu não passo a agregar esse valor no meu espírito. É um dever isso, a gente passa a entender como um dever que a gente tem em relação a gente mesmo, né? Na nossa relação com a gente, na nossa relação com o próximo e na nossa relação com Deus. O dever, ele inclui tudo isso, todos esses estágios, todas essas etapas, porque é um dever a gente agir diferente, mesmo estando num planeta assim, em que a maioria age assim. Nós vivemos hoje uma massificação. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter um padrão. Não, e da doutrina espírita, ela nos ajuda a trabalhar o contrário. Vocês são individualidades. Vocês são responsáveis pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. Vocês são responsáveis pelos seus pensamentos. É a contramão. E muitas vezes a gente se sente assim mesmo, nadando contra a maré, nadando contra a correnteza. Todo mundo quer isso e a gente quer o contrário. Isso que é o trabalho do espírito, vencer essa influência da matéria. Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer também. Que todo mundo faz é porque é aí, como a gente vê às vezes nesses casos de corrupção, é a ética do mercado. Que ética do mercado é essa? Não pode ser a nossa ética, por mais que as pessoas façam. Se é a ética do mercado ser desonesto, ser corrupto, não pode ser a nossa conduta, não pode ser a nossa ética, que nós vamos responder por isso.
né? Isso a doutrina espírita deixa muito claro. E é por isso que o conhecimento dela, às vezes, é limitado. Há muitos espíritos trabalhando contra o conhecimento da doutrina espírita, contra essa liberdade que a gente passa a ter de pensar. Não tem que temer a Deus, como a gente falou aqui, que estava escrito na Gênesis. A gente sai disso, a gente transcende, a gente supera esse conceito de ter que temer a Deus, porque isso é pecado. Isso não é, não. O mal, ele é fruto da nossa ignorância. É fruto da falta de conhecimento. E de quem depende isso? Da gente, de cada um de nós. De contribuir para o outro também, para a vida do próximo, em podendo ajudar. Ajude. Mas nós não podemos compactuar com o que há de errado, porque isso é o que prevalece. Porque na hora de se responsabilizar, cada um vai ser responsabilizado. Não vai ser o grupo que vai, não. Cada um vai responder. Cada um vai estar sujeito ao tribunal da própria consciência. Que a gente acha que vai desencarnar, muitas pessoas acham, né, outra alegoria, que vai desencarnar, vai ter um tribunal onde a gente vai ser julgado, Deus vai... Não, nós é que vamos nos julgar. Esse tribunal é a nossa própria consciência. Porque a gente pode fazer errado. Muitas coisas a gente não deve fazer. Poder a gente pode tudo, mas não deve. Não é tudo que nos convém. Mas nós vamos responder por isso. Antes do que qualquer outra pessoa, mesmo que a gente haja para prejudicar outra pessoa. Mas aquele mal vai repercutir primeiro em nós mesmos. Nos dificultando, nos atrasando, nos mantendo ainda imantados a essas inferioridades. São próprias, nós temos isso ainda. Nós temos orgulho, nós temos inveja, nós temos impaciência, intolerância, nós temos vaidades. Isso ainda está no nosso espírito. Nós não vamos, numa encarnação só, também conseguir deixar de ser assim. Não, nós vamos trabalhar e nós temos que nos esforçar desde já. Não importa se o que a gente fez, o passado, é importante porque faz parte da nossa história. As vidas passadas, o que a gente fez, isso está no nosso espírito. E se nós transgredimos as leis de Deus, se nós prejudicamos ao nosso próximo, nós vamos ter que nos acertar nessa equação aí divina. Não como castigo, não como, você faz uma encarnação, você tem que vir... Não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira como a gente imagina. Mas nós temos que trabalhar. Mas o momento atual é de fundamental importância para nós como espírito. É a nossa existência atual. E olha que coisa boa a gente poder estar nessa existência, estudando, aprendendo mais, adquirindo valores para o nosso espírito que vão ser... eternos, que vão estar sempre conosco. Então vale realmente a pena investir nesse autoconhecimento, investir no estudo da doutrina espírita, investir nesse esforço que a gente tem que ter para se educar como espírito e para não compactuar com o que não é certo. Se você não quer para o outro, se você não quer para você, não quer para o outro. Se você não quer ser prejudicado, se você não quer sofrer desonestidade, mesmo que a gente sofra desonestidade, porque nós estamos no mundo sujeitos a tudo isso, a sofrer desonestidades, a sofrer decepções, ingratidões, nós estamos sujeitos a tudo isso, nessas relações com o nosso próximo. Mas é preferível a gente sofrer um ato de desonestidade do que a gente ser desonesto. Isso é fundamental, fundamental. Não importa que os outros façam, mas o que a gente vai fazer com isso aí é a nossa responsabilidade. Então é melhor você não, porque todo mundo faz, todo mundo corrompe. Nós não temos nada a ver com a atitude dos outros. Devemos ajudar se pudermos e lamentar, fazer o quê? A escolha das pessoas. Mas a gente não tem que ser igual. A gente não tem que entrar nessa massificação e achar que todo mundo faz, você tem que fazer também. Não. Eu não quero fazer isso, eu não aceito isso e eu não quero isso não é meu dever. Então a gente tem esse dever moral com a gente mesmo em primeiro lugar. Então fazer o bem, se esforçar nunca é perdido. Pode ser que a gente não consiga, pode ser que a gente vai fraquejar em muitos momentos, a gente vai querer desistir, vai às vezes achar, nossa, eu não queria conhecer nada disso. Mas a gente conhece. E já que a gente conhece, vamos usar isso no nosso benefício, para o nosso benefício e para o benefício do próximo também, né? Boa noite a todos. Muito obrigada.